Muito bem, então, queria dar boa noite a todo mundo que está aqui presente nessa palestra de apresentação do curso de especialização em jornalismo de dados e visualização da PUC Minas, que é ofertado online, né, em oferta que a gente chama de remota síncrona, então as aulas são ao vivo. Tem uma previsão de nova turma agora para abril de 2026, mas essa não é a nossa primeira experiência, o curso já está rodando aí há pelo menos duas ofertas. E estou aqui essa noite com a professora Cindy Damasceno, que eu vou pedir daqui a pouco para ela se apresentar, e também com a professora Luana Cruz, que são duas das pessoas que fazem parte da equipe docente desse curso. E talvez daqui a pouco chegue mais gente também, então depois peço para eles se apresentarem. Eu sou a professora Verônica Soares da Costa, sou coordenadora do curso. Sou professora da PUC Minas desde 2020, embora eu tenha tido experiências anteriores como professora temporária, substituta, antes do meu, né, contrato efetivo. E na graduação eu ministro principalmente aulas voltadas à comunicação digital, cultura digital. Também na pós-graduação faço pesquisas nessa área. E estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar um pouquinho dessa iniciativa do curso que eu comecei a coordenar no finalzinho do ano passado. Mas queria passar a palavra rapidinho para a professora Cindy e para a professora Luana para elas se apresentarem brevemente, depois a gente seguir aqui com a apresentação. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a professora Cindy. Atualmente eu trabalho no Estadão, no Núcleo de Dados e Visualização de Informações. É um nome complexo, é um trabalho complexo também, mas muito divertido. Eu trabalho já com jornalismo de dados há uns 7 anos, mais ou menos, 5 deles só no Estadão, cobrindo muita coisa e aprendendo muita coisa também. Eu irei dar a cadeira de narrativas visuais e data storytelling, que vai explicar mais ou menos como é que a gente consegue traduzir esse montão de números em informações, aliás, desculpa, em infografias bacanas, assim, histórias bacanas de serem lidas. Os detalhes, né? A letra miúda. Eu sou cearense, muito cearense. Sou formada pela Universidade Federal do Ceará e eu tenho uma especialização em jornalismo de dados no INSPER. Mais ou menos desse mesmo modelo que a gente está aqui, mas de outro curso, né? O curso, infelizmente, ele foi extinto, mas ficou o conhecimento e o bom contato com os professores que estão no mercado. Muito obrigada, Cindy. Vou pedir para a Luana se apresentar, que é também minha parceira de pesquisa e tem muita experiência nos cursos do IEC PUC Minas. Obrigada, Lu. Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas, né? Aqui é a nossa palestra. Eu sou Luana Cruz, sou professora do curso aqui. Tenho aí uma jornada nos cursos online, nesse modelo de curso online no IEC, né? Em vários outros cursos da instituição. Então, eu falo assim, eu estou acostumada a conversar nesse modelo aqui. E é legal também ter essa experiência, porque a gente vai aprendendo um pouco com vocês, cada turma fazendo uma dinâmica diferente, né, da disciplina. Eu sou professora em outros cursos da PUC também, sou mestre e doutora em estudo de linguagens, então a nossa conversa vai meio passar para esse lugar das linguagens, assim, né? Todas as vezes que eu me envolvo em alguma disciplina, é esse repertório que eu costumo trazer, né? Então, certamente, as nossas conversas vão estar meio nesse lugar. Atualmente, estou envolvida em várias pesquisas com a professora Verônica aí, né? Outras pesquisas no Instituto Nacional eh, de Comunicação Pública da Ciência, também sobre desinformação climática. Então, tem várias conversas que, de alguma forma, atravessam a questão dos dados e a gente vai provavelmente ter oportunidade de partilhar aí conhecimentos. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Obrigada, gente. Muito bem, Luana, obrigada. Chegaram mais algumas pessoas aqui, mas eu vou fazer o seguinte: a gente planejou aqui, né, um primeiro momento em que eu vou falar do curso brevemente. Eu vou até compartilhar de novo a minha apresentação, porque eu acho que ela saiu. Confere? Que era bom Aí. que a gente estava se vendo aqui, mas agora eu vou compartilhar uma apresentação aqui rapidinho com vocês. E eu prometo que é uma apresentação rápida mesmo, a ideia não é a gente ficar muito tempo aqui, né, mostrando só os slides, mas é só mesmo para todo mundo, é, né, chegar ao mesmo grau de entendimento, né, do que o curso propõe, de como a gente construiu essa estrutura.
E posteriormente a gente vai ter um momento aqui de bate-papo, né? Que vocês podem fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, enfim, conversar também com as professoras que estão aqui, para a gente poder, né, tirar o melhor proveito aí do tempo da palestra. Tá tudo certo aí, gente? Tá dando para ver? Só me deem um confere. Certinho. Então, obrigada, né? Eu vou falar rapidinho aqui. Eu queria pedir se alguém puder liberar as pessoas do lobby, tá? Enquanto eu estiver apresentando. A PUC Minas, né, é uma universidade muito tradicional. A gente sabe que a PUC Minas é também a maior instituição de ensino superior católica em número de alunos, né, do Brasil. A gente tem esse tipo de formação de especialização, né, lato sensu, desde 1995 na instituição. Atualmente são mais de 700 cursos em andamento, cerca de 5 mil novos alunos por semestre, um volume grande, né, de 40 mil alunos que estão cursando e 105 mil profissionais capacitados. Eu acho importante falar desses números, porque acho que um diferencial que a gente tem institucional é essa questão da infraestrutura mesmo, né? Acho que depois a Luana pode até falar um pouco disso, que ela tem bastante experiência não só como professora, como tutora de cursos EAD, e isso pode ser um lugar assim de muita problemática de infraestrutura quando você está fazendo um curso online, né? Então, acho legal chamar a atenção que a gente tem vários sistemas de gestão, as aulas são aqui no Teams sempre, ao vivo, mas também com a possibilidade de gravação. Queria deixar claro, inclusive, né, que eu, como professora e coordenadora, sempre recomendo aos alunos dos cursos de pós-graduação síncronos, ao vivo, que participem das aulas ao vivo, né, mesmo que depois tenham que rever, reconsultar o material, mas é muito importante que vocês que têm interesse em cursar, reservem, né, as sextas à noite, os sábados de manhã, dos dias de aula, que não são todos os fins de semana, são a cada 15 dias, que vocês possam ter essa disponibilidade, porque é sempre mais difícil depois acompanhar esse material quando ele está gravado, né? Mas, enfim, para dizer que a gente tem essas alternativas também para um dia que tem, né, um compromisso, uma coisa que você realmente não pode adiar, e que essa infraestrutura da PUC nos ajuda muito nesse processo. Eu vi aqui que o professor Gabriel Ronan acabou de entrar, daqui a pouco eu vou chamar você para se apresentar, tá, Gabriel? A gente fez uma rodada rápida de apresentações aqui, mas eu vou só passar rapidinho aqui pelo curso e depois a gente volta a conversar. Depois, então, de falar dessa infraestrutura da PUC, eu acho importante chamar a atenção para as particularidades desse curso de jornalismo de dados e visualização. Né? Como até a professora Cindy comentou, já existiram outras ofertas de cursos semelhantes em outras instituições, obviamente com modelos distintos, mas a gente acredita muito, né, no potencial da diferenciação que a gente tem para oferecer aqui, né? Primeiro, uma questão que eu fiz questão de destacar logo no início, que a gente não está propondo simplesmente adicionar o uso de softwares e tecnologia ao jornalismo tradicional, né? Mas pensar até de uma maneira mais ampla em como produzir informação qualificada e para quem é jornalista e trabalha mesmo nos veículos tradicionais ou independentes de mídia, saber fiscalizar o poder público por meio desses dados. De um modo geral, é objetivo do curso também desenvolver habilidades de contar histórias com escala, alcance que a informação digital, Big Data, a possibilidade de uso de inteligência artificial hoje nos oferecem, né? E pensar que o jornalismo de dados é, obviamente, muito mais do que saber fazer gráficos ou belos infográficos, né? Não é só uma questão de estética, mas também dessa habilidade que é técnica e intelectual de construir essas histórias com competência investigativa e interpretativa. E por que a gente considera que isso é importante no cenário atual que a gente vive, né? 2026, a gente já está aí na metade da segunda década do século XXI, mas a gente sabe que já há alguns anos, e provavelmente num futuro aí, breve, a gente vive numa sociedade com fluxo crescente de dados. Acho importante a gente notar, né, que não só nós cedemos os nossos dados a todos esses sistemas das Big Techs, o Google, a Microsoft, o grupo Meta, que está pensando em Instagram, WhatsApp, Facebook, pensando nessas plataformas sociais, mas o próprio sistema, por exemplo, do governo brasileiro hoje, ele é estruturado a partir de uma coleta sistemática de dados, né, que se dá desde o GovBR, que a gente tem que entrar para poder fazer as nossas rotinas ali como cidadão. Então, é inevitável que nós, como profissionais de comunicação, saibamos, né, tenhamos habilidade técnica para lidar com essas informações.
E tem um documento aí que está no projeto pedagógico do nosso curso, que é do Google News Lab, lá de 2017, que já apontava que 60% das redações já tem jornalistas dedicados ao trabalho com dados. Um tempinho atrás, inclusive, eu li uma reportagem que estava falando disso em relação ao New York Times, por exemplo, que obviamente, né, é uma redação modelo para a gente pensar o que é a infraestrutura de jornalismo, que a equipe de dados dele chegava a ter 40 profissionais, mais de 40 profissionais envolvidos, entre jornalistas, designers, programadores, enfim. Então, é um campo que, obviamente, ele não só está em expansão, né, tem possibilidade de trabalho, mas que também demanda uma certa expertise de navegar por diferentes áreas, né? De saber ser um bom contador de histórias, mas também saber lidar com números, com estatística, saber pensar visualmente essas histórias e trabalhar de forma colaborativa, né? E a gente acredita que a próxima década, e talvez as próximas décadas no plural, de fato continuem guiadas por essa lógica da automação, da inteligência artificial, da Big Data, não só numa perspectiva novidadeira, né? De tipo assim, porque isso está em alta, mas porque a gente acredita que isso também vai acabar abarcando outros campos, não só o jornalismo, com oportunidades de trabalho em áreas correlatas. Então, até coloquei aqui no próximo slide alguns exemplos, né? Claro que quando a gente constrói o curso, a gente tem um público-alvo, assim, em vista, né? Então, a gente está falando de jornalistas, principalmente, mas também cientistas de dados, profissionais de marketing, de publicidade, relações públicas, que, em geral, são os profissionais que vão ter uma afinidade mais imediata, né, com algumas questões que a gente vai discutir aqui, mas também tem sido cada vez mais importante a gente pensar que profissionais de outras áreas podem se beneficiar disso de uma maneira muito efetiva, né? Não é necessário conhecimento prévio em programação ou design, a ideia é que o curso dê ferramentas, né? Ainda que do ponto de vista inicial, né? Que a gente vai incentivar o aluno depois a continuar se desenvolvendo para lidar com isso, mas a gente acha que o curso é ideal para quem quer criar respostas e conectar o público a dados por meio de narrativas digitais. E isso pode ir muito além de quem é jornalista, né? Profissionais de outras áreas podem também se beneficiar disso. E por quê? O que vocês vão aprender aqui? O que a gente planejou, né, no projeto da disciplina, como que as disciplinas são organizadas. Então, a gente vai desde saber explorar bases de dados, utilizando técnicas investigativas, aplicar princípios de programação. Eu não sei se é quem está aqui online, mas a gente recebeu perguntas sobre se a gente aprende outras linguagens de programação, em que medida, por que Python. Então, vai ser legal ouvir, principalmente do Gabriel Ronan, e da Cindy, né, por que essas escolhas em relação a essa linguagem. E aí eu acho que uma coisa que é bacana para jornalistas, mas não só, é esse aprendizado intelectual também, de analisar os dados, encontrar padrões, desvios, e ali descobrir, por exemplo, um furo de reportagem, né? Uma informação que talvez esteja sendo negligenciada aí em bancos de dados públicos. E a partir dessa ideia, né, dessa reportagem, dessa narrativa que surge, desenvolver essas habilidades de data storytelling, visualização, como a Cindy já comentou, e projetar e prototipar produtos digitais inovadores. A gente vê no mercado de jornalismo, né, que eu acompanho mais de perto, muitas iniciativas independentes de jornalismo investindo também, né, nos dados como uma opção que possa, de alguma maneira, trazer inovação para os modos como a gente conta histórias. Então, vai ser legal, a gente tem professores aqui que estão no corpo docente que atuam, né, no mercado como jornalistas de dados, então essa troca dessa experiência prática eu acho que é muito enriquecedora. E só para reforçar o que eu venho falando, né, acredito que são habilidades que também nos ajudam a compreender fenômenos contemporâneos na política, na saúde, na ciência, na educação, e até a Luana falou um pouquinho disso na hora que ela estava se apresentando, que nós, por exemplo, somos pesquisadoras do campo da comunicação, lidamos com temas como meio ambiente, mudanças climáticas, ciência, saúde, e é muito importante hoje que pesquisadores tenham, né, noções básicas, pelo menos, de coleta de dados online, que usem esses dados, inclusive, como fonte de pesquisa, como empiria. Então, a gente vislumbra que talvez até você venha para o curso, né, com uma ideia muito voltada ali para o jornalismo e depois possa se beneficiar até como pesquisador em atividades futuras em relação ao que aprendeu aqui. Tá tudo certo até agora, gente? Eu costumo ser uma pessoa que fala um pouco rápido. Se eu tiver acelerado demais, vocês me sinalizam aqui, tá bom?
Então tá, é só passando rapidinho aqui por um material que, para quem já deve ter se inscrito ou está interessado no curso, está disponível também lá na página, né, da PUC, que é como que a gente organiza mais ou menos a estrutura de aprendizado. Eu coloquei aqui 2 slides, vou mudar rapidinho e depois eu volto, para tentar explicar não na ordem como essas disciplinas são apresentadas, tá? Mas pensando em 2 eixos principais que o curso aborda. E aí uma informação importante para vocês saberem é que a gente tem uma previsão de aulas a serem apresentadas, né? Uma lógica de qual disciplina vem antes e qual vem depois, porque obviamente tem conteúdos que precisam ser apresentados em ordem, mas eventualmente pode ser que a gente troque uma ordem dessa em função da disponibilidade de um professor, de uma agenda que precisa ser ajustada. Então, é legal pensar que o que importa aqui é a gente entender que existem pelo menos 2 eixos, né, subdivididos em 2 temas cada um, em que esses conteúdos fazem parte do curso. Então, o que a gente chama de eixo técnico e prático é aquele que está lidando ali com o dia a dia de programação, coleta, análise desses dados, né? Então, a gente tem lógica de programação com Python, coleta de dados, a gente vai mexer com as APIs, com o scrapping, vai entender o que são os bancos de dados públicos, a lei de acesso à informação, como é que eu me beneficio disso para obter esses dados, e a etapa de análise, né? Estatística, que todo mundo fica um pouco apavorado, mas é importante que a gente passe por ela num curso como esse. E a disciplina que depois vou pedir para o Gabriel falar um pouquinho sobre ela, que é Sistemas Inteligentes e Limpeza de Dados, que tem esse nome, às vezes, um pouco misterioso, mas que é fundamental para a gente poder, de fato, atuar na prática ali, para lidar com os dados, né? E no segundo eixo, é um eixo que a gente chama aqui de visual e narrativo, em que a gente vai trabalhar essa prática, né, de ir além da estética, mas pensar o visual e o design dessas narrativas, pensar como que a gente pode usar essa infraestrutura para visualização dos dados e pensar a construção de narrativa, dimensões éticas, saber que no Brasil, por exemplo, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, o que isso me limita, o que isso me ajuda em relação ao meu dia a dia de trabalho com essas informações que eu estou coletando, né? A Lei da Transparência também, que é o que vai regular aí algumas limitações éticas da nossa atuação. E a gente também tem uma disciplina de gestão de processos, que eu acho que ela é importante para a gente organizar esse fluxo de trabalho, que ao mesmo tempo que ele passa ali por uma certa semelhança com o que a gente chama de jornalismo tradicional, ele vai ter outras etapas que vão precisar de uma organização lógica também, né, para esse projeto chegar ao final, enfim, com maestria. E aqui, por último, mas não menos importante, lembrar vocês, né, que sendo um curso de especialização lato sensu, ele tem um foco nessa mão na massa, muito relevante, mas eu gosto sempre de destacar que é uma abordagem teórico-prática, né? Ela tem prevalência de experiência laboratorial, mas a gente também está aqui para pensar, para desenvolver, como eu coloquei ali no último item, né? Reflexões críticas e humanistas, que são um valor da PUC Minas em relação a isso. Eu, por exemplo, fico com a primeira disciplina que vocês vão ter, que são Fundamentos do Jornalismo de Dados, que ela é uma disciplina mais conceitual nesse sentido, tanto para a gente entender a base ali de alguma discussão, diferenças de tipos de dados e tudo mais, mas também pensar o que é isso, né? Que é transformar as histórias que a gente quer contar a partir de dados e lembrar que dados não são só números. E que, ao mesmo tempo, eu tive uma professora que me falou isso e eu nunca esqueci que os números, quando torturados, eles também falam o que a gente quer, né? Então, qual que é o nosso papel, aqui é a nossa responsabilidade ao lidar com esses números de maneira ética e transparente para que eles não sejam fruto de uma tortura numérica ali, né? De toda forma, a gente também privilegia o uso de softwares livres, dados públicos reais nas atividades de sala de aula e um processo de experimentação, que obviamente vai incorrer também em erros, né, em voltar atrás e começar de novo, mas que faz parte do processo de aprendizado, né, para que então, sim, a gente possa desenvolver análises, tratamento, limpeza de dados, que vão ser feitos com orientação docente. É importante que vocês saibam que, principalmente essas disciplinas mais práticas, elas têm o que a gente chama de uma carga horária de hora-aula fora a sala de aula com o professor, que é justamente essa disponibilidade que o professor tem de forma assíncrona, fora, né, do tempo ao vivo ali da aula,
para dar um feedback sobre um trabalho, acompanhar via os sistemas da PUC ali como está sendo o desenvolvimento desses projetos experimentais, né? Então, as disciplinas práticas têm essa previsão de carga horária docente. Então, para quem precisa, às vezes, né, de uma carga horária aí com determinadas horas, até para fins trabalhistas, né, para conseguir depois uma remuneração melhor, é importante saber, né, que a gente tem uma carga horária total de 450 horas aula, e ao final do curso será concedido um título de especialista para quem cursar aí a especialização em jornalismo de dados e visualização com a gente. Eu deixei aqui o meu e-mail, que é o meu e-mail institucional, para quem quiser entrar em contato, tirar mais alguma dúvida. Vocês também podem falar comigo por meio do sistema da própria PUC, que se volta lá para a comunicação com os coordenadores, né? E a minha ideia agora é que a gente possa, né, tirar aí mais um tempinho, uma meia horinha para poder conversar, tirar dúvidas, saber de vocês, né, de onde vem o interesse para fazer parte desse curso e aproveitar também para vocês fazerem todas as perguntas que quiserem aos professores que estão aqui presentes e que possam, de alguma maneira, contribuir com a tomada de decisão, né? Eu não sei se todo mundo aqui já decidiu mesmo, já está inscrito ou veio pela iniciativa de entender melhor. E a gente quer ouvir vocês, mas eu vou pedir só antes de abrir o microfone ou o chat aí para quem veio como convidado, para o professor Gabriel Ronan se apresentar rapidinho para a gente, ele que também vai começar agora aqui no curso, mas já foi professor na PUC, na graduação, justamente da disciplina de dados, né, Gabriel? Obrigada. Oi, Verônica. Oi, demais colegas e futuros alunos. Meu nome é Gabriel Ronan. Como a Verônica bem disse, eu fui professor da disciplina de jornalismo de dados na graduação da PUC Minas. E estou atualmente também como coordenador do núcleo de dados do Jornal de Minas, aqui em Belo Horizonte. Então, é muito isso que a Verônica falou, né? Essa experiência também do que está acontecendo no mercado de dados, que é um mercado bastante emergente, e como ela bem pontuou em um dos slides, já é uma realidade, né? Mais do que emergente. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de sistemas inteligentes e limpeza de dados. É uma disciplina bem importante do curso, né? Eu dei uma olhada em todas as disciplinas. Essa é uma disciplina que eu acho que é fundamental para a gente trabalhar ali no dia a dia de dados. A gente vai trabalhar bastante com o conceito de preparação e o que é exatamente uma base de dados, né? Que às vezes, num curso, de maneira introdutória, a gente tem que discutir também o que são bases de dados. Trabalhar bastante com as bibliotecas NumPy, que são duas bibliotecas fundamentais aí para a limpeza das bases de dados, né? Para fazer cruzamento de dados, concatenação, junção e etc. Criação e leitura, visualização de data frames, né? Quando a gente fala, eu até comento isso muito na graduação, né? Que esse campo da ciência de dados, às vezes a gente usa muito o inglês, né? Às vezes ele é necessário, eles podem entender como tabela, né? De maneira mais básica, assim. Vamos trabalhar com valores faltantes, anomalias nas bases de dados, que é algo bastante comum com as bases brasileiras, ainda muita dificuldade de transparência das bases de dados, apesar delas existirem aí até num volume interessante, muitas delas ainda têm muitas limitações. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso na disciplina, um pouquinho da introdução também de Machine Learning, que é aprendizado de máquina, né, que é algo que as redações estão usando também, num volume um pouco menor do que o restante dessa disciplina, mas também bastante importante. Mas eu estou à disposição, tanto aqui, né, nas perguntas, quanto também no LinkedIn, caso vocês queiram adicionar lá, estou à disposição. Valeu. E desculpa aí pelo pequeno atraso, tive problemas aí para me conectar ao Teams. Valeu.
Tranquilo, Gabriel, obrigada. Teve algumas horas que falhou um pouquinho o seu áudio, não sei se falhou para todo mundo, mas de modo geral acho que deu para entender bem. Na hora que você falou que você era jornalista do Estado de Minas, faltou essa informação, então estou repetindo aqui para todo mundo saber, né? Você é coordenador do Núcleo de Dados hoje do Estado de Minas, né? Correto, exatamente. Isso. Muito obrigada. Eu vou depois pegar e botar aqui no chat para vocês, gente, o perfil no LinkedIn, né, de nós quatro, se vocês quiserem seguir lá também, trocar ideias por lá. Queria saber se tem alguém que tem alguma pergunta específica para um dos professores, tem algum assunto que vocês prefeririam que a gente falasse um pouco mais, né, seja sobre a organização do curso, sobre alguma disciplina específica, se vocês têm alguma dúvida sobre o funcionamento. Enfim, a ideia da palestra também está aqui à disposição de vocês. Podem tanto abrir o microfone quanto escrever no chat, se preferirem. Vou fazer uma. Aquelas. Vou Ótimo, contribuir com eu ia uma. falar, se ninguém fala nada, a gente também é bom de fazer pergunta, né? A gente pode Professora propor. Verônica, a gente precisa fazer TCC. Ai, muito bom, Sempre essa tem pergunta é essa. importante. Então, eu já vou aproveitar compartilhar o LinkedIn aqui no chat da professora Luana, para quem quiser. Essa história do TCC é boa, tá, gente? O TCC não é obrigatório nas ofertas atuais. No entanto, se algum aluno tiver interesse em fazer um trabalho de conclusão de curso, que tanto pode ser, né, um trabalho prático mesmo, eu quero a supervisão de um professor, eu quero que a Cindy me supervisione aqui como orientadora, porque eu quero fazer uma experimentação de visualização aqui, um tipo de projeto que, inclusive, eu quero apresentar onde eu trabalho, eu quero usar isso de portfólio. O aluno pode individualmente escolher fazer o TCC, né? Então, ele não é obrigatório, vocês concluindo os cursos, as disciplinas, né? Vocês têm a carga horária para sair com o título de especialista. E fica a sugestão, principalmente para quem, de alguma maneira, descobre depois um interesse em continuar se aprofundando nesse tema, né? Fazer, talvez, um mestrado no futuro, voltado para essa área, pode ser bem interessante fazer, né, o trabalho de conclusão de curso, seja mais monográfico, seja talvez discutindo e propondo, né, uma prática assim, de aplicação mesmo do que foi aprendido e de ter um contato mais próximo com um dos professores, que também é muito legal, né? Eu costumo chamar atenção para o fato de que esse tipo de especialização ele também tem um valor muito grande de construção de networking, né? Nós, como professores, vocês podem ter certeza que a gente fica muito atento assim, aos nossos melhores alunos, né? As pessoas que a gente vem à mente quando precisa dar uma indicação de profissional, quando tem uma vaga no lugar onde a gente trabalha. Então, isso também é uma dinâmica que o TCC pode ajudar, né, a aproximar pessoas, a construir outras pontes aí que vão além da especialização. Então, foi uma ótima pergunta. Obrigada. A gente está aqui com a Ana Bracarense também, que é mestranda lá do PPG Com da PUC Minas. Você quer fazer Aninha uma vai fazer pergunta? pergunta, né? Vai lá. Depois a Annelise levantou a mãozinha, ótimo. Ana, você vai falar ou eu passo para a Annelise? Eu ia, só que eu tô tentando. A gente está te ouvindo, sim. Eu não sei se o microfone tá no fone ou não. Tá. Não, mas está dando para te ouvir. Pode falar, pode falar. A Annelise não falou primeiro, não, porque enquanto eu olhava, eu não... Não, pode falar, depois a gente passa para ela, porque você ia falar e ela levantou a mãozinha logo na sequência. Ah, tá. Perdão. Oi, gente, boa noite. Então, eu acho que a minha pergunta é muito complexa, que eu acho que eu devia ter mandado mensagem para minha orientadora para perguntar, mas eu não queria encher a caixa de mensagens, você acha? Ela de mensagens, e eu também queria assistir a palestra, então eu cheguei aqui um pouquinho atrasada. Mas, no meu caso, eu queria entender se, nesse sentido, tipo, do título de especialista em jornalismo de dados, ele também é interessante para quem quer usar isso profissionalmente para ensino, sabe? Porque, por exemplo, no meu caso, eu estou fazendo mestrado em comunicação social e estou estudando sobre a relação entre jornalismo e IA. E eu não sei, eu sinto que se aproxima um pouco, porque eu tenho que estudar também um pouco sobre colonialismo de dados e tudo mais.
Então, a ideia de, por exemplo, dar aula de jornalismo de dados como disciplina no curso de jornalismo me é interessante. Faz sentido também, né, para isso ou não? É ótima pergunta, Ana. Eu vou responder rapidinho e depois vejo se os colegas querem complementar, tá? Na maioria das universidades hoje, aí eu vou falar nas PUCs, nas universidades federais, institutos federais tecnológicos, né? Os concursos públicos ou processos seletivos vão exigir, no mínimo, o título de mestre para você ser contratado. Existem ainda algumas instituições que contratam especialistas, mas até por diretrizes do MEC, tem sido cada vez menos comum que você seja contratado apenas com o título de especialista. No entanto, e aí eu falo até pela experiência que a gente tem lá no curso da PUC, Gabriel é testemunha disso, a gente não tem, por exemplo, no corpo docente efetivo hoje da PUC Minas, nos professores que são da casa, muitos professores aptos a ministrar essa disciplina de jornalismo de dados. Então, inevitavelmente, a gente faz contratações temporárias. Foi nessa ocasião que o Gabriel colaborou conosco aí no último ano, enfim. Então, acho que é uma coisa bem interessante de pensar, né? Que ao mesmo tempo que a titulação de mestre vai te abrir portas contratuais, assim, para você ser parte, né, de uma equipe de docentes efetivo de uma universidade, a especialização em jornalismo de dados, ela te dá um diferencial, não só intelectual e técnico, mas também de você poder ocupar espaços que na docência também não são muito comuns, né? Porque para você dar uma disciplina de jornalismo de dados, há uma série de demandas que não basta apenas você ser um intelectual, um pesquisador, porque é preciso que você apresente para esse perfil de aluno de graduação também diretrizes de como fazer, né? Então, é um combo, vamos dizer assim, que pode abrir portas, sim, pode ser bastante interessante acumular, né, a especialização com o mestrado. Não sei se alguém tem algo a comentar, assim, de levantou a mão. Ana, eu adorei a sua pesquisa, muito bacana. É muito importante a gente falar de inteligência artificial hoje. Eu queria fazer uma adição ao comentário da Verônica. Olha, o tempo mostrou que a academia ela é fundamental para trabalhar o jornalismo com muita ética. A gente encontra, vou dizer, apropriação da nossa profissão em muitos âmbitos. Então, o jornalista que tem profundidade nessa parte mais teórica, ele é fundamental. Mas eu acho que o trunfo desse curso é mostrar a prática mesmo, que às vezes a academia ela não comporta. Eu digo isso porque eu não tive jornalismo de dados na graduação. Eu venho de uma outra época. Então, ter essa experiência, primeiro em redação, depois na especialização, fez com que eu tivesse uma visão mais ampla, até para dar aula, até para repassar para quem está do outro lado, né, quem está aprendendo, é, unindo essa parte técnica com a parte teórica da maneira mais completa possível e mais realista possível, né? A gente tem visto o jornalismo passar por muitas mudanças, é essencial a gente ter um contato também com o mercado de trabalho, para além da academia, justamente para a gente estar afiado e discutir criticamente o papel do jornalismo e do jornalismo de dados que se faz hoje em dia, até porque, como a Verônica já disse, hoje tudo é dado, hoje está tudo em Big Tech, e é preciso aprofundar jornalisticamente isso, não dá mais para deixar de lado. Acho que é uma oportunidade boa para ter uma reciclagem, né, para quem já está no jornalismo e para quem acabou de sair da faculdade e, assim como eu, não teve um foco nesse caminho do jornalismo de dados, teve um contato bem mais profundo. Excelente, Cindy, adorei. Obrigada aí pelo complemento. Deixa eu complementar também um pouquinho antes da Claro. Annelise falar. Annelise, estamos te atropelando, querida, desculpa. Mas é que a pergunta da Ana é boa e conhecendo um pouquinho da história da Ana, eu acho que vale complementar aqui essa resposta. Ana, eu acho que é uma coisa interessante também, Verônica comentou, não sei se você já estava aqui, que o ferramental do curso, ele te ajuda também na sua vida como pesquisadora. É uma coisa que vai te retroalimentar ali, né? Então, hoje, por exemplo, como pesquisadora, né? E como jornalista, por exemplo, como pesquisadora no INCT, eu trabalho muito com análise de dados, muito, muito mesmo, né? E meio que intuitivamente na raça, porque assim como o Cindy, também não tive jornalismo de dados quando eu fiz a graduação lá atrás de jornalismo,
né? Então, assim, meio que intuitivamente na raça e correndo atrás dos conhecimentos, né, ali depois. E como jornalista lá no Observatório Nacional de Blockchain, que eu trabalho, também trabalho com muita construção de base de dados, né? Ou seja, além de ter a possibilidade de trocar esses conhecimentos como professora aqui nos cursos de pós-graduação, na atuação profissional a coisa se retroalimenta, porque a gente está envolvido com dados, né, em várias medidas da nossa atuação profissional. Então, tenha certeza que como pesquisadora também pode ser um diferencial, assim como jornalista pode ser um diferencial, tá? Ou professora, né? Perfeito, muito obrigada. Vou passar a palavra para a Annelise agora, para a gente ouvir a questão dela. Oi, boa noite, Verônica, que já fiz algumas perguntas, Boa noite, umas querida. 10 perguntas primeiro, e estou aqui perguntando de novo. Então, obrigada por vocês estarem aqui. E eu queria saber, assim, são 3 coisas, são rápidas, mas são 3 coisas, assim. Eu vejo que alguns cursos de dados, eles se aproximam mais da área de TI, às vezes, do que do próprio jornalismo, assim, eles dão uma descolada, e aí eu queria saber qual que foi a inspiração de vocês, assim, para construir esse curso e também para renovar ele, né, visto que você entrou aí como coordenadora no final do ano passado, então, assim, eu sei que vai ter algumas aproximações, porque não tem jeito, tem programação, né, tem algumas linguagens que dialogam com TI, mas eu já vi muitos cursos assim na Brage, em oficinas, que eles ficam descolados de modo que a análise ela aparece muito pouco, isso dificulta a vida, né? Então, eu também não tive dados na faculdade, né? Sou formada há mais de 10 anos, não tive, e aprendi muito, assim, no dia a dia, como freelancer e depois como repórter, e agora eu estou numa organização que exige, assim, eu estou numa área de inteligência que exige esse papel, só que eu não tenho muito com quem trocar, porque e eu acho isso um desafio, né? Então, assim, eu queria saber em que medida a investigação em si está nesse curso, né? Não só assim, acho que pensar o dado, como extrair o dado, analisar ele, mas a investigação é algo maior, né? A gente começa num pinguinho e tem todo um planejamento e tem toda uma lógica de pensar criticamente. Então, eu queria saber, assim, qual que é o peso, né, de TI e investigação nesse curso, porque eu não vi, pelo menos no que vocês mostraram, nada ligado a ciências sociais, nada ligado assim a outras disciplinas de humanas, assim, não sei se vai ter ou não, então uma pergunta. Outra pergunta é o que é esse sistema de inteligência, assim, rapidamente, se ele puder falar, assim, eu sei que deve ser complexo, mas a gente está muito atrás de sistemas lá onde eu trabalho, então queria entender melhor se de repente dialoga. E sobre bolsa, eu vi que tem no site da faculdade, mas de forma mais genérica ali, mas se o programa tem algo específico, assim, que mais ligado à faculdade, comunicação e tal. Acho que é isso, gente. Obrigada, desculpa muita pergunta. Não, tranquilo, Nelise, estamos aqui para isso. Eu vou começar respondendo, depois vou pedir para as professoras e o Gabriel responderem sobre a questão de como a investigação aparece nas disciplinas, tá? Sua primeira questão sobre a origem do curso, como é que ele foi pensado, né? Esse curso ele foi criado, idealizado pela professora Mayara Orlandini, que era coordenadora anterior, antes de mim, e que inclusive foi uma professora que ministrou a disciplina de jornalismo de dados na graduação da PUC, aqui em Belo Horizonte, durante um bom período, sabe? Ela fez doutorado aqui na UFMG, na época morava aqui, hoje ela não mora mais em Belo Horizonte, e inclusive veio de uma percepção de que a disciplina, muitas vezes na graduação, ela não dava conta da complexidade do tema, né? Você imagina, uma carga horária curta ali, e que havia uma demanda dos próprios alunos por eu quero saber mais, eu quero continuar estudando isso. Então, à época, ela reuniu um grupo de pessoas, né? Assim, acho que, se eu não me engano, está desde a primeira oferta, né? Em parceria com a Mayara, e outras pessoas também que vão voltar para trabalhar aqui com a gente. Então, eu acho que teve essas duas visões, assim, uma demanda interna, né, de perceber que os próprios alunos da graduação, assim que eles se formavam, eles tinham desejo de continuar estudando. A PUC não tinha nenhuma oferta de especialização com esse foco, particularmente, né?
Enfim, a gente sabia que existiam outras pós-graduações semelhantes no mercado, mas até como a Cindy comentou, algumas que inclusive depois foram descontinuadas, e a gente acreditava num potencial diferencial da PUC Minas ali, né? E aí eu já vou meio que emendar assim para sua segunda questão, que é a questão de onde que a investigação entra nisso, né? A forma como o curso está estruturado hoje, ele tem algumas disciplinas introdutórias. Primeiro semestre, né, ele vai passar por fundamentos, pensar narrativa, vai passar pela dimensão ética, e que são disciplinas um pouco mais conceituais nesse sentido, que principalmente quando a gente recebe estudantes, né, ou jornalistas, profissionais que não são jornalistas, eu acho que essas disciplinas elas vêm primeiro justamente porque elas têm esse potencial de introduzir a toda a turma alguns princípios de investigação jornalística, que pode ser que uma pessoa que não tem essa formação precise, né, de princípios básicos. E no decorrer do curso, a depender da disciplina e do professor, esse processo de investigação ele vai sendo ele faz parte do modo como o ensinamento técnico se manifesta. De toda forma, sobre as questões das ciências sociais e das humanidades, a PUC oferece uma disciplina que, inclusive, é ministrada por um professor da casa da área de ciências sociais, que é chamada Humanidades, que tem um pouco esse papel de um certo contexto social, cultural, político, né? Mas ela é ministrada não voltada especificamente para um curso, no caso de jornalismo de dados, né? É uma disciplina que ela é um pouco mais abrangente, mais contextual, pensando exatamente esse caráter humanista, né? Que a PUC se preocupa muito com a formação dos nossos egressos. De toda forma, eu acho que uma coisa interessante, assim, para vocês que estão ingressando e até em relação a ex-alunos, pessoas que já se formaram no curso, é que esse curso está sempre aberto à possibilidade de atualização. Então, a cada oferta, e é bom que vocês saibam disso, ao final de cada disciplina, vocês recebem um formulário em que vocês fazem a avaliação do conteúdo, da didática, da forma como o curso está sendo estruturado. Vocês podem dar feedbacks anonimizados, né? Então, isso é bem importante, porque isso preserva o aluno de qualquer tipo de constrangimento. E esses feedbacks são muito valiosos para a gente, né? Inclusive, nesse processo assim, de entrada na coordenação, já vieram várias ideias de questões que os alunos das turmas anteriores comentaram, com sugestões de melhorias, né? De mudança de algumas disciplinas, de pensar, talvez, como você está apontando aí, essa necessidade, talvez, de algum eixo mais reflexivo dentro das dimensões técnicas e práticas, né? Então, eu acho que todos os professores, inclusive, estão muito abertos a incorporar essas sugestões na forma como pensam ali a oferta da disciplina. Aí, não sei se a Cindy, que já teve uma experiência anterior, quer comentar um pouco essa questão da investigação, depois Gabriel responde sobre os sistemas inteligentes. Obrigada, Verônica. A nossa disciplina, né? Aliás, a disciplina que eu estou à frente, que é Narrativas Digitais, ela vem num momento de consolidação da investigação. Então, pensando assim na rotina tradicional de uma redação com jornalismo de dados, existe uma investigação prévia, esses dados eles são estruturados, e depois há uma discussão de como eles podem ser melhores apresentados, porque vocês não têm ideia do quanto de material bacana, ótimo, excelente e denso, que por não ter uma apresentação eficiente, e apresentação eficiente que eu digo, pegando todos os níveis ali de leitor, o leitor que está procurando uma coisa superficial, ou o leitor que está pegando uma coisa aprofundada, se perdem. Eu ia trazer alguns exemplos que eu fiz, mas eu não estou conseguindo logar na minha conta profissional. Então, a gente vai olhar um material. Posso apresentar aqui, gente? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Pode, com certeza, vai ser um prazer. Obrigada. Não vai ser um material meu, porque mais uma vez eu estou barrada para fora, mas eu vou trazer esse material de uma agência gringa de jornalismo de dados, o The Buddy, que geralmente eles trabalham com investigações não convencionais, tá? E que o trunfo deles, além de ser uma investigação não convencional, é fazer uma apresentação de uma maneira muito bacana. Eu vou rolando aqui até chegar no infográfico, mas adiantando, isso aqui é a quantidade de vezes que os congressistas dos Estados Unidos falaram em democracia. Eu vou baixando o gráfico até o final. É lindo demais, gente. Eu sou apaixonada por eles. Um dia eu chego essa proeza de fazer isso daqui por trás. Isso aqui deve estar dando trabalho.
Fazer um gráfico de barra dá trabalho, às vezes, no código. A gente Lindíssimo, lindíssimo exemplo, Cindy. Não lindo, conhecia, lindo. muito bom. Ai, nossa, eu acho fantástico. Eu puxo muito saco deles, porque é bem bom. Tem exemplos brasileiros muito bons também, depois eu posso mandar para vocês, tá? Mas eu acho que eu trouxe esse daqui para responder o seu questionamento. Houve investigação prévia, é uma investigação de como que isso está sendo trabalhado dentro das casas, né, das câmaras altas e baixas nos Estados Unidos, mas a parte da visualização, que é toda essa narrativa, desde o começo até a escolha de como ela está sendo apresentada, também faz parte de onde se quer chegar, entende? Eu sei que agora ficou um pouco abstrato, porque é uma etapa muito mais próxima de uma formatação, né? Do que a gente consideraria ali, sei lá, edição do texto feito por um editor, mas também válida, porque entra ali, eu digo que eu sou nova, assim, no jornalismo, o amplo estado das coisas, o Brasil com 500 anos, eu tenho 6, então, mas de uns tempos para cá, o formato e o imagético, eles vão ditar o sucesso e o alcance de um material. Quanto mais formatado seu material, para aquela audiência, claro, melhor. Se o seu material é uma investigação excelente, que ele também tem uma visualização, puxando a sardinha para o meu lado, que corresponda também à excelência da sua apuração. E eu vou me alongar só mais um pouquinho, Annelise, para responder a pergunta que você fez sobre ciências sociais, né? Claro, a gente tem, pelo menos na disciplina aqui que eu estou à frente, existe uma carga teórica, porque visualização é treinamento, é preciso treinar o olhar para a infografia e para a narrativa visual, mas ele vem baseado numa estrutura de ciências sociais. Então, eu tenho uma péssima memória, mas eu vou lembrar agora de cabeça, eu uso muito Flusser, por exemplo, para poder fazer a estrutura da aula, sabe? É só ele que eu vou lembrar agora. Me perdoa, mas tem mais, tá? A cabeça não está acompanhando a minha memória. São 8 horas da noite de uma terça-feira, para você ver como é que tá a mente do palhaço. Mas, no geral, é isso. Eu não sei se eu te respondi bem. Foi ótimo, muito Acho obrigada. que Se foi um a bom Annelise exemplo. quiser comentar, Obrigada. Eu vou comentar assim rapidamente, Verônica. Obrigada pela explicação. E a gente vê muitos cursos abrindo e fechando muito rápido de pós, assim. E eu procurei a PUC por ser PUC também, né? Eu busquei o perfil de vocês, perguntei para a Verônica, os professores, porque importa. No fim das contas, é a gente que faz, né, a pós-graduação acontecer. Então, assim, eu fiquei muito, assim, pensativa nisso, assim, mas por que está abrindo e fechando? Por que abre e fecha em tantos lugares, né? É claro que são tentativas, mas por que não permanece, né? Se existe uma demanda muito forte. Assim, eu vejo que, assim, né, o pessoal estrangeiro tem uma coisa muito de investigação, assim, junto com dados. E aí, aqui no Brasil, claro, a gente ainda está num lugar assim, ou a gente fala de jornalismo investigativo, ou a gente fala de dados, e aí quando a gente fala das duas coisas, fica um pouco superficial. Então, assim, achei muito interessante essa grade curricular de vocês, assim, que vocês estão explicando, porque às vezes a gente não tem oportunidade de falar com os professores, né? A gente não tem. Assim, a gente só tem aquele site ali, ler aquilo ali, interpretar. Só que, assim, são 2 anos, né? De investimento. Então, assim, obrigada. Acho que o que você mostrou, eu imagino que tudo é narrativa, né? Tudo mas é a preocupação mesmo com a análise, né? Que a gente é tão carente, assim, na faculdade de jornalismo a gente fica 4 anos e fica carente, mas assim, pelo menos lá eu fico pensando, teve antropologia, teve, sabe, essas matérias acabam abrindo a cabeça da gente, né? Eu fiz pós também em ciências sociais, então é uma busca constante, né? Não tem jeito, mas obrigada, assim, acho que explicou muito, assim, o trabalho.
Eu agradeço as duas também. Já vou passar a palavra para o Gabriel responder sobre os sistemas. Só queria rapidinho comentar sobre as bolsas. Para quem ainda não viu, joguei aqui no chat o link da política de desconto da PUC. Então, vocês podem entrar lá e ver as categorias, os perfis de alunos. E, de fato, Annelise, a gente, como a Faculdade de Comunicação, né, onde a maioria de nós aqui estaria vinculado, não tem autonomia nesse processo de gestão administrativa. Então, todas essas dúvidas referentes à matrícula, o pagamento, as formas de pagamento, eventuais descontos adicionais, eu vou orientar você a falar diretamente com o setor administrativo do Instituto de Educação Continuada, que tem, né, uma equipe super diversa lá e sempre a postos para poder responder, negociar. Inclusive, a gente tem, por exemplo, algumas alunas da última turma que, por N questões pessoais e profissionais, não conseguiram, por exemplo, terminar os créditos, né, da turma anterior e vão voltar nessa nova turma para poder cursar disciplinas que ficaram faltando. Então, tudo isso a gente consegue conversar e negociar, mas sempre encaminhando para o setor administrativo as questões que estão fora da dimensão pedagógica, acadêmica, que é o que está ao nosso alcance, tá? Mas eu acho que a política de desconto está restrita àquilo que está listado ali no site. De qualquer maneira, acho que vale a pena você entrar em contato depois com o administrativo para se certificar disso, tá bom? E, Gabriel, precisamos ter medo dos sistemas inteligentes? Eu imaginava essa pergunta. Você mesmo chegou a falar logo na introdução aí dos slides, né, que o nome assusta um pouco, mas na prática, assim, eu costumo dizer que os sistemas inteligentes, eles são parte tão fundamental do jornalismo contemporâneo quanto o bloquinho de notas, quanto a câmera filmadora, o gravador e etc. Assim. Mas explicando, Annelise, de maneira bem básica e bem direta, o que são sistemas inteligentes, eu diria que é um conjunto de ferramentas e de técnicas, né, da área da computação que ajudam o jornalista a enxergar aquilo que muitas vezes ele não consegue enxergar só na vivência, entrevistando uma fonte ou ouvindo um determinado personagem. Então, a gente usa um conjunto de técnicas que aí a gente trabalha com inteligência artificial, a gente trabalha com automação, a gente trabalha com aprendizado de máquina, para poder coletar, analisar e chegar a algum tipo de conclusão a partir dos dados. Assim. Isso pode ser feito a partir de validação de hipóteses. Então, por exemplo, seu editor chega e fala, eu acho que lá no meu bairro está cheio de gente com dengue. Será que esse ano o número de casos está fugindo muito do normal? Assim? É claro que esse é um exemplo muito simplório da coisa, né? Mas a gente pode trabalhar com todo tipo de base de dados, aplicando as técnicas dos sistemas inteligentes para poder chegar a conclusões que são muito valiosas, né, para o jornalismo. Eu vou citar um exemplo prático que eu fiz na última semana, a partir dos discursos do deputado federal Nicolas Ferreira. Há era uma hipótese, né, que é até bastante clara, né, para quem tem um olhar um pouco mais cuidadoso, né, com o Congresso Nacional, de que o Nicolas Ferreira é um deputado que se pauta muito pela oposição, né, muito voltado às mídias sociais e etc. Então, a gente falar que ele faz esse tipo de política é uma coisa, provar que ele realmente dedica boa parte dos seus discursos ao governo federal é uma outra questão. Então, a gente conseguiu coletar, via API da Câmara dos Deputados, todos os pronunciamentos do Nicolas em plenário, né, na tribuna da casa, e aí conseguimos ver, por exemplo, que ele cita o Lula 21 vezes mais do que o estado que o elegeu como deputado mais votado do Brasil. Então, ele se referiu a Minas Gerais apenas 11 vezes em 3 anos e ao Lula quase 200 vezes.
Então, é algo que quem tem um olhar para a política um pouco mais cuidadoso, sabe que ele tem essa dedicação muito grande, mas a gente não consegue contabilizar isso a olho nu. Então, é por isso que a gente usa os sistemas inteligentes para poder chegar até esse número e provar com ipsis literis, né? O que a gente já está acompanhando. Acho que eu consegui responder, mas se não ficou claro, eu posso dar algum ponto. Perfeito, obrigada, Gabriel. Annelise, você está satisfeita com as respostas? Sim, eu só queria saber se essas técnicas, essas plataformas, por exemplo, para obter esses dados com mais facilidade do que ir lá no site da Câmara, pegar cada pronunciamento, né, botar numa tabela, se isso é um serviço, por exemplo, que se contrata uma ferramenta, né, são ferramentas que se contratam, ou a gente tem ferramentas gratuitas hoje, confiáveis, para fazer esse tipo de trabalho com esses sistemas de inteligência. Assim, respondendo de maneira muito objetiva, a gente consegue fazer isso com tudo gratuito. Assim, as bibliotecas que nós vamos trabalhar durante a disciplina, não só a minha, como em outras disciplinas também, vocês vão ver que são todas ferramentas gratuitas. Assim. Então, com 0800, a gente consegue fazer muita coisa na área do jornalismo. Assim. É claro que na área da visualização a gente tem uma determinada limitação, né? Eu acho que quem for da disciplina de visualização consegue falar isso de maneira muito mais clara do que eu, mas assim, eu acho que no contexto geral a gente consegue fazer muita coisa muito boa com as ferramentas gratuitas. E a Cindy complementou aqui que open source move o mundo, né? Então, acho que esse também é um princípio um pouco, né, da ideia da especialização, de não impedir que um aluno, né, que eventualmente não vai ter condições financeiras, acesso a sistemas pagos e tal, porque é claro que se você está trabalhando numa empresa, numa redação bem estruturada, talvez você vai ter acesso a isso lá no seu ambiente de trabalho, né? Mas aí eu vou aproveitar até para emendar dois comentários aqui, talvez já para ir encaminhando para o final, que tem a ver com a sua pergunta também sobre o quanto de programação a gente vê nesse curso, né? Eu acho que ele foi pensado para ser um curso em que essa dimensão da programação ela é vista como um meio para um fim e não a finalidade do jornalismo de dados, né? Que é um modo de entender também que, obviamente, né, uma pessoa que queira se aprofundar muito mais em lógicas de programação, que queira de alguma maneira se especializar mais nisso, para desenvolver técnicas mais aprimoradas mesmo, né? Que possam agilizar o processo, que possam de alguma maneira criar atalhos ali. Vão existir inúmeras possibilidades, mas eu acho que o curso foi concebido com uma visão um pouco mais conceitual nesse sentido, e aí reforçando o que o Gabriel falou e o que a Cindy está falando, é que talvez seja muito mais importante a gente desenvolver essa habilidade de pensar como fazer, independentemente dessas limitações técnicas ou de conhecimentos específicos da programação que alguém venha a ter, né? E mostrar que com uma noção básica e ferramentas gratuitas, mas uma boa ideia bem estruturada, né? Bem fomentada ali, sabendo buscar nos lugares corretos, a gente consegue resultados excelentes, né? Que não vão dever a nada a quem talvez tenha outras habilidades ali. Eu estudei com um colega quando eu estava me especializando em jornalismo de dados, que era muito curioso, porque ele era da ciência da computação, ele é um professor de programação, que foi fazer uma pós em jornalismo de dados porque ele queria fazer esse movimento contrário. Ele falava, eu sei automatizar tudo, eu crio 1000 robozinhos por dia para limpar tudo que eu quiser de dado e tal, mas ele não conseguia fazer nada além disso, né? E ele começou a ter oportunidade de trabalhar com empresas e com um pensamento mais de análise de dados, de inteligência de dados, e que não adiantava muito ele saber só a parte de programação ou da técnica, ele queria aprender a fazer essa ponte, né? Então, eu acho que é para equilibrar um pouco essa ideia, né, como o Gabriel comentou aqui no chat, que esse desenvolvimento do pensamento comunicacional, de fato, eu acho que é o mais importante, né? E aí, o que depois, né, inclusive após o curso, você no dia a dia, ou continuar querendo se aprofundar nisso, o mais importante que é saber como fazer, eu acho que já vai estar ensinado.
Gente, a gente chegou aqui no tempo que estava previsto, né, para palestra de 1 hora, mas caso o Guilherme ou Stephanie, que também estão aqui online, ou mesmo a Annelise e a Ana Bracarense queiram fazer mais uma última pergunta aí, senão eu vou dar um tempinho para os nossos professores darem a palavra final de despedida aqui, antes da gente encerrar a palestra hoje. Obrigada, No Annelise. meu caso, era só essa dúvida mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Então, Cindy, Luana, Gabriel, vocês querem se despedir aí, deixar uma última palavra para quem eventualmente não estava aqui ao vivo, né? Vai poder depois acompanhar o material. Só dizer venham, né? Venham fazer com a gente o curso, né? Venham trocar com a gente experiências, venham conhecer metodologias, venham conhecer formas de pensar, venham conhecer formas de refletir, formas de fazer jornalismo, novas formas tradicionais que a gente possa construir coisas interessantes juntas. É isso. Obrigada, gente. A Stephanie estava digitando aqui no chat, pode continuar digitando, tá, Stephanie? Então, se você quiser abrir seu microfone. Cindy, suas palavras finais por hoje. Por hoje, ó, eu falo muito, então venham, porque se tem uma coisa que eu gosto é de falar. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Eu sempre sou muito empolgada para falar de jornalismo visual, sem puxar a sardinha para o meu lado, mais uma vez. Mas é extremamente importante a gente discutir imagético e símbolos quando nós estamos lidando com essa enxurrada de informações. É, a, ter uma pós-graduação na área foi fundamental para mim. Eu convido todo mundo agora a pensar que tudo que a gente aprende, a gente vai aprendendo dentro de uma redação, pensando no formato de uma redação, é tudo meio desestruturado. É muito bom ter um canto em que está tudo fechadinho, consolidado e você consegue absorver melhor. Eu sempre indico fazer uma pós-graduação, principalmente na área de jornalismo de dados, para que você consiga ver com calma e o conteúdo, né? E como está se desenrolando hoje em dia. E a grade está muito boa mesmo. Venham. E quem quiser ver mais coisa, tem a Brage, tem Coda e também que não tem meu LinkedIn e o meu GitHub, que não tem nada a ver com a Brage nem com Coda, tá? Eu não tenho essa moral. Mas que eu boto muita coisa por lá. Git pra gente, sim, aí botou o Git. Ai, ótimo, exatamente. Eu falo muito e eu falo mais ainda, tanto no Git quanto no LinkedIn. Obrigada, gente. Boa noite. Eu que agradeço, Cindy, Gabriel. Por último, mas não menos importante. Não, só mesmo agradecer a presença de todos, dos colegas e também dos futuros alunos. Espero que tenha sido muito claro as minhas explicações. Estou à disposição também aí nas mídias sociais, especialmente lá no LinkedIn. E espero vê-los em breve. Vai ser uma oportunidade muito legal. Eu fiz um curso muito semelhante a este em 2023, 22. E ele me abriu muitas portas. Eu hoje sou um profissional muito mais completo do que eu era. Assim. Eu já era um ótimo repórter, modéstia à parte, mas evidentemente que ter o domínio dessas ferramentas foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional. Então, faço o convite a vocês, vocês não vão se arrepender. Valeu. Muito obrigada, gente. É bom também que essa coisa da palestra aqui pelo Microsoft Teams ajuda vocês a terem um pouco da ideia de como que é o sistema das aulas, né? Possibilidade de compartilhamento de tela, o chat que está sempre ativo. E são professores e professoras que já estão acostumados com essa dinâmica da aula online, para não ficar ninguém dormindo do outro lado da tela, para a gente ter o melhor aproveitamento, né, dos momentos que a gente vai ter junto. Então, também me coloco à disposição. Vocês têm como entrar em contato comigo lá pelo site do Vem Pra PUC, onde estão lá as informações sobre o curso de jornalismo de dados e visualização. E a gente fica à disposição, esperamos vocês nas nossas mídias sociais para continuar o papo e em breve, em abril, no início dessa turma, que a gente está muito animado para começar. Tá bom? Uma boa noite para todo mundo, bom descanso. Nos vemos em breve. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.